do que está acontecendo no Brasil, porque estamos numa situação de estiagem, uma seca severa que atinge boa parte do país. Níveis de umidade estão muito abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de cerca de 60%. Para que você tenha uma ideia, ontem quase 200 cidades tiveram um índice igual ou abaixo dos 20%. Recomendado é 60%, muitas cidades com índice abaixo dos 20%. Guilherme Rajão está em São Paulo, onde várias cidades registraram níveis alarmantes, críticos por conta da baixa umidade do ar, também calor recorde no estado de São Paulo, em cidades do interior. Conta pra gente, Guilherme Rajão, qual que é o cenário que temos no momento e também previsão aí para os próximos dias? Pois é, Carol, bom dia novamente para ti, para toda a nossa audiência. É isso mesmo, né? Essa onda de calor que permanece aí, insiste em permanecer no estado de São Paulo, em todo o Brasil, praticamente todo o nosso país, né? Ela certamente vem trazendo alguns cenários aí um pouco particulares, em especial aqui para o estado de São Paulo. Há uma possibilidade de chuva entre hoje e amanhã. Essa perspectiva, então, vem sendo apontada nas previsões, né? Fazendo com que essa umidade relativa do ar tem assim uma melhora, né, equilibrando um pouquinho esse sistema. Quase 200 cidades brasileiras registraram índices de umidade relativa do ar muito abaixo, né, como por exemplo do deserto do Saara. Tivemos ao menos 6 cidades com índices de 7% de umidade relativa do ar. Só para a gente ter uma ideia, em comparação, por exemplo, com o deserto do Saara, que tem umidades relativas do ar médias entre 14% e 20%. Isso demonstra o quão seco de fato está o ar. O ar prejudicado ainda por inúmeras queimadas, né, que estão espalhadas aí por todo o estado de São Paulo e são 12 focos de incêndio ativos neste momento aqui no nosso estado, de acordo com a Defesa Civil. O médico infectologista Marcelo Otsuka explicou as consequências desse tempo seco na saúde e destacou então que é preciso ficar atento principalmente às crianças e aos idosos. Conversou com a CNN e nós vamos ouvir a partir de agora. O tempo seco e ainda junto com o calor traz uma série de problemas. Alguns são respiratórios, como por exemplo as crises asmáticas, as bronquites e mesmo infecções respiratórias. Nós ainda vemos muito nesse período por conta desse clima seco e da dificuldade que o pulmão tem para processar, para se limpar, para se higienizar, como a gente esperaria através dos movimentos ciliares. Mas não só. Esse calor e o tempo seco também ajudam nos quadros diarreicos, com desidratação. Então nós vemos muito mais quadros intestinais. Isso é muito frequente de se ver nas crianças. Nós temos observado muitas crianças que vêm ao pronto-socorro com diarreia e vômito e acabam desidratando e acabam tendo problemas em relação a isso também. Então é fundamental manter todas as crianças, e não só as crianças, os adultos e principalmente os idosos, muito bem hidratados, sempre ofertar bastante líquido, sempre ingerir bastante líquido, assim como reduzindo os problemas respiratórios, as inalações, as higienes nasais, principalmente nos extremos da vida, crianças e idosos. Telcuri, é situação crítica que o Brasil está vivendo por conta da seca, por conta da estiagem. Te destaca aí a baixa umidade do ar. Tem várias cidades, inclusive, em níveis de emergência, com índice abaixo dos 12%. O que a gente tem conferido em várias capitais brasileiras, inclusive, são dias em que a fumaça encobre praticamente toda a cidade. A gente tem acompanhado, por exemplo, Belo Horizonte, capital mineira. Por lá, tivemos na quarta-feira mais um dia em que a cidade ficou encoberta pela fumaça. A gente tem aqui as imagens ao vivo agora e é possível visualizar, né, Theo, ali no horizonte. Justamente, a gente não consegue ver aqui, olha só. Aqui a gente consegue ter uma noção dessa fumaça que encobre a capital mineira. Capital mineira que vem registrando também recordes de calor do ano, temperaturas na casa dos 34 graus por lá. Temperatura muito acima do normal para essa época do ano. E quando a gente fala de Minas Gerais, tem cidades do interior que estão há mais de 150 dias, Telcuri, sem chuva. Não, é um número recorde e é um recorde de seca registrada no país.
Não havia desde que se tem uma medição... 1950 foi quando começou a série histórica. E aí são dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, porque a seca faz parte desses desastres e dessa situação crítica que o Brasil vive hoje. Então, de acordo com esse Centro Nacional de Monitoramento, que é o CEMADEM, eles dizem o seguinte, que hoje há um risco pelos próximos 3 meses, principalmente nas regiões centro-oeste e na região norte do país. Ou seja, são 2 regiões do país que nos próximos 3 meses vão enfrentar uma situação muito difícil. Focos de incêndio, a preocupação com focos de incêndio que devem se proliferar nessas 2 regiões por conta do tempo seco e da falta de chuva e do baixo nível de umidade nessas 2 regiões e principalmente os níveis dos rios que cortam essas regiões e que passam por essas regiões. Então, a grande preocupação é com relação aos rios e aos focos de incêndio, tanto na região centro-oeste quanto na região norte. E aí os números deixam isso muito claro. Hoje, 4.000 cidades do Brasil inteiro têm algum tipo de grau de seca. Esse número vai passar em setembro para 4.500, ou seja, quase 600 municípios a mais. Essas imagens deixam isso muito claro. Ou seja, em setembro, um aumento de quase 600 cidades que estarão com algum grau de seca e, o mais alarmante, vamos passar de 201 cidades com um grau severo de seca para 232 cidades. Ou seja, 31 cidades neste mês estarão com seca extrema. Então, a preocupação é muito grande das autoridades brasileiras. A gente acompanha essas imagens, são de Rio Branco, certo? No Acre. Também outra capital brasileira tomada pela fumaça, lá também preocupação com relação ao nível dos rios. Você destaca a situação da região norte e centro-oeste como as mais preocupantes. Estamos falando aqui de 2 biomas importantíssimos do Brasil. Estamos falando da Amazônia, estamos falando do Pantanal.